pessoal, boa noite. Estamos aqui na gravação do nono YouCast. E aí a gente já começa com aquele pequeno recado para vocês de se inscrever no canal do Instituto Biratã, curtir e compartilhar. E também, se vocês tiverem perguntas, podem deixar perguntas aqui mesmo, aqui nos comentários, ou enviar para nós pelo direct do Instagram, Instituto Biratã, tá bom? Então, hoje estamos aqui 2 elencos e um técnico, além do Gui, que é o nosso super master técnico que nos ajuda. Mas o Alan hoje comanda a picape, né? Não é a picape que fala assim de DJ, né? No comando da picape é o Alan. E o Arthur não está hoje. O Arthur, nesse mês de maio, não vem, tá com compromisso, tá bom? Então, a gente vai fazer um podcast em alguns momentos mais comprido, mais longo, em alguns comentários, mas com 2 blocos, tá? Maiores, um pouco maiores. Então, vamos lá. Primeiro bloco, agradecimentos especiais. Agradecemos patrocinador master Improclube, canequinha do Improclube. O líquido não é Improclube, o líquido é da nossa casa, água de casa. E nossos anfitriões aqui, o podcast, que nós gravamos no estúdio do podcast, por isso que às vezes aparecem. Hoje a gente tirou o Sonic daqui, porque disse que só prestava atenção no Sonic enquanto eu falava, né? Olha lá, o Sonic está com o Alan hoje. E aí, então, agradecemos muito todo o apoio que a gente recebe e vamos começando o nosso primeiro bloco. Vai começar com a dica de filme? Não, é entre um bloco e o outro. Então, mas são 3 dicas e só é 2 blocos. Então pode começar com a dica de filme. Aham. Eu sei fazer contas. Então, como hoje são só 2 blocos, eu vou começar com a dica de filme. Esse filme que a gente trouxe hoje para indicar para vocês chama-se A Cela. A Cela, com C. Aquela cela onde as pessoas ficam presas. E é um filme com a Jennifer Lopez, uma atriz, né, principal, no papel principal. E é um filme interessantíssimo na abordagem e muito profundo no que diz respeito tanto a estados ampliados de consciência, que é um assunto que eu estudo muito, quanto nas questões do que tem dentro de cada um, né? O espaço interior de cada um, o que tem lá dentro, né? Seus demônios pessoais, seus medos, tudo isso está dentro de você. Então é um filme muito, apesar do tema ser profundo, é um filme bem conduzido, ele tem uma dinâmica muito legal, tem cenas muito... É do início dos anos 2000, né? Acho que não tinha. O Arthur não era nascido quando a gente assistiu. O Arthur nasceu em 2001. A gente devia estar casado e ainda então é 99, 2000, por aí, mais ou menos. A gente assistiu no cinema, né? Mas, cara, maravilhoso, não dá sono, dá alguns sustos, né? E um filme assim, que é uma coisa perfeitamente possível de acontecer, se você pensar assim, né? E essa questão dos estados ampliados de consciência, de você ter acesso ao que está dentro da mente do outro, é coisa que a gente estuda muito. Inclusive, vou abordar isso no excelente curso de Espiritualidade Humana e Capacidades Psíquicas no Instituto Biratã. Então, quem tiver oportunidade, assista o filme A Cela. Vou dar um spoiler. Não é spoiler, fazer uma sinopse do filme. É o caso de um maníaco, na verdade. Ele é um assassino, né, de mulheres. Ele sequestra e assassina mulheres. E ele entra em coma, sofre um acidente, entra em coma. E tem uma moça recém-raptada, né, por ele. E que a polícia, então,
entra na história para tentar descobrir onde está a moça, né? Porque ele é um assassino em série, um serial killer. E aí a Jennifer Lopez faz o papel de uma 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 terapeuta, investigadora meio psíquica. terapeuta, né? Porque ela atendia uma criança É. e tal. E que está fazendo experiências de acesso à consciência da outra pessoa. Ela atendia um menino, lembra? Uhum. E daí a polícia então pede que esse lugar que faz essas pesquisas trabalhe com esse serial killer para tentar Que está em coma. que está em coma, né? Para tentar achar essa moça que está numa situação de perigo, né? Então ela teria que ser encontrada para caso ele morresse, alguma coisa, não se saberia onde era o esconderijo dele, onde ele escondia as pessoas, etc. Então a história gira em torno de o enredo da história é esse, né? Mas Então, a concentração ela maior tem que entrar dentro da mente dele. através são químicos, né? Através de Tem um química, né? Um laboratório, laboratório tem todo um... para ela fazer isso. É bem interessante. E a gente, quando foi assistir no cinema, nós saímos assim meio. Impactados. E tudo parecia muito meio irreal, assim, né? E é interessante uma coisa também, gente, pro Brasil. Disse que. Eu li na época que o filme foi lançado que aparece, no momento mais pro final do filme, uma divindade, né? A Jennifer Lopez vai olhar uma Bíblia sim. e aparece uma divindade numa gravura. E disse que essa divindade era Iemanjá. Uhum. Apesar de estar com roupa vermelha, que a Então. gente não usa muito, né? Mas ela se inspirou. É alusivo, né? É alusivo, mas disse que era brasileira. Sei. A imagem era brasileira. E ela se inspirou. Então, houve uma inspiração num orixá brasileiro, uma divindade que a gente cultua aqui, para trabalhar dentro do filme. Achei interessante isso, né? Olha o Brasil, como a gente tem essa referência religiosa, né? O Brasil é uma referência religiosa bastante grande. Mas você sabe que aquela vez que eu sonhei com uma Oxum na Bahia, ela tinha... Então, agora eu não sei se é Oxum ou Iemanjá. Tinha vermelho, azul e vermelho. Igual, lembra que eu sonhei com uma divindade que eu estava passando, assim? Sim. E eu vi uma divindade enorme. Eu acho que é Oxum. E pode ser uma gravura da Bahia, então. Talvez porque as cores mudam, né? De acordo com o local. Tá? Então, fica a dica do filme A Cela. Não é recente, mas vale muito a pena assistir. Beleza? Muito então, bom. Agora é seu bloco. Então, eu vim falando, né? Falei bastante já sobre mediunidade, né? Sobre capacidades psíquicas e tal. E a mediunidade em si, as capacidades psíquicas, tem a ver com uma atitude de receber informações. Por exemplo, se eu falo de telepatia, os pensamentos que ela está emitindo, emanando, eu vou receber, eu vou decodificar, né? A energia que um determinado ambiente está, se eu tenho sensitividade, eu vou receber aquela energia e decodificar, fazer uma leitura e assim por diante. Não é só a mediunidade de incorporação que você recebe o guia. Mas, enfim, todas essas capacidades psíquicas têm a ver com uma atitude de você aceitar o que está vindo para você a partir do ambiente. Então, hoje, para mudar um pouco o rumo da prosa, eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre magia. Né? Magia é uma palavra muito falada, mas pouco compreendida. Todo mundo pensa que sabe o que é magia a partir do momento que assistiu um filme do Harry Potter, né? Um dos mais famosos, ou o Doutor Estranho, né? O Doutor Estranho tem bastante coisa assim que eles foram buscar assim, na ciência mesmo. Mas, enfim, e o que é magia de verdade? O que dessa fantasia toda
pode ser considerado como realidade? Eu sempre uso alguns exemplos, né? Falando, por exemplo, a questão. Tem até esse filme do Sherlock Holmes. Não é o Sherlock, é ele, né? Com o ator que faz o Homem de Ferro. É o Sherlock Holmes. É Sherlock É, Holmes, não é? é. Sim. Então, Ó, o Alan tá confirmando. aonde a história se passa na Inglaterra, no final do século XIX, e nesse filme tem um grupo lá, né, uma espécie de uma seita, que usa a ciência como magia. Então, por exemplo, eles fazem certos fenômenos lá baseados em reações químicas e coisa que quem está olhando pensa que é magia. Então, essa fronteira entre a ciência e a magia é muito tênue, né? Ambas tratam de fenômenos que acontecem. Só que os fenômenos que ainda estão no campo da magia são aqueles que a ciência ainda não abordou, né? A gente sempre fala sobre isso no que diz respeito, por exemplo, à eletricidade, no que diz respeito à radioatividade, A coisas assim. pólvora, né? Fogos Pois de é, artifício, por exemplo, pois é, imagina? né? Veja, imagina no filme 300 até, lógico que é uma fantasia, né? Eu não imagino, não acho que eles tenham usado, mas no filme 300 tem um grupo especial lá que é chamado para tentar derrotar os espartanos e eles usam fogos de artifício e pólvoras e coisas como se fosse magia. E na época seria. Veja, por exemplo, o caso do fogo grego. O fogo grego é uma reação química que quanto mais você joga água, mais fogo vem, né? Eu não me lembro exatamente a fórmula, mas e eles usavam isso para incendiar navios. Eles jogavam flechas ou coisas com essa substância. Aí você tenta apagar, joga água, pega mais fogo ainda, devido à reação química que gera calor. Então tudo isso era considerado magia. E aí a pessoa que está me ouvindo vai pensar, mas então não existe magia. Sim, existe. Tudo que a ciência ainda não entendeu, mas que algumas pessoas sabem como funciona, ainda está no campo da magia. Lá no Instituto Ubiratã, onde a gente dá aula, tem excelentes cursos de magia, né? Como sempre falo. Inclusive, estamos aí. Tem um curso de magia do fogo prestes a sair aí do forno, hein? Bem alusivo, né? Fogo, Então, forno. magia do fogo vai sair do forno. Então, tem uma turma aí só esperando, logo, logo vai acontecer. Então, quem quiser aprender magia do fogo, a hora é essa. Mas voltando. Então, magia, como a gente define magia? É toda e qualquer técnica capaz de movimentar forças sutis que ainda não foram estudadas pela ciência com o objetivo de produzir efeitos concretos e desejados. Nós já falamos aqui algumas vezes, quando eu falei sobre magia, do daquela experiência que foi feita lá nos Estados Unidos. Eu não tenho certeza do bairro, era um bairro desses Ah, falou semana passada de até. Nova York. É. Não sei se Não, era Bronx. Bronx ou um Harlem, um desses bairros que tem muita criminalidade. E aí fizeram essa experiência. Vamos ver se funciona, né? E aí eram, não lembro se 500 pessoas, uma coisa assim, alunos de universidades, na noite marcada, sei lá, 30 de maio, vai, às 11 da noite. Todo mundo vai fazer oração visualizando esse bairro. Pois nessa noite teve uma diminuição de mais de 70% no índice de crimes violentos, exatamente nesse bairro. Então é um tipo de magia.
Não existem estudos científicos ainda provando o poder da oração, né? Ou das palavras positivas, ou o que seja. Se constata, né? Mas não se comprova. Mas Não tem ainda um estudo científico que tenha... Porque são coisas muito difíceis de... Não tem instrumento. por exemplo, uma coisa que é natural e aí. Porque tem gente que talvez fale, não é coincidência. Mas, por exemplo, a influência da Lua nas marés também não tem uma comprovação. Sabe-se, tem comprovadamente que influencia, mas o que exatamente. Como influencia o como, não tem. Então, é uma magia natural, Sim. né? Que acontece. É uma influência que não é explicada Você quer exatamente. ver uma melhor ainda? A influência da Lua sobre a psique humana. Aqui tem um estudo Então, da Lua nova e da Lua crescente, maior índice de brigas domésticas, de assassinatos violentos. e acidentes de trânsito. Agora, você faz um estudo que é estatístico, igual esse que eu falei. É uma estatística. Mas qual é essa força capaz de influenciar como ela a psique humana? Que as pessoas estão sujeitas, mas não sabem. É aí onde eu digo que a ciência ainda não tem instrumental para definir. Mas a gente já sabe que funciona, né? Sim. Então, dentro dessa conceituação de magia, já fica um pouco mais claro. Poxa, então tem algumas energias que o ser humano consegue movimentar para lá ou para cá para conseguir alguns resultados que ele quer. A gente precisa entender uma coisa, que até teve essa polêmica toda envolvendo o show da Madonna, e aí vieram à tona as mais variadas teorias, né? Algumas eram realmente teorias da conspiração muito bobas, outras tinham um pouquinho mais de fundamento, mas de qualquer forma, o que se sabe ao certo, de fato, é que grupos de pessoas muito, 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 muito poderosas fazem magia. Isso é fato, né? Então, nesse caso, o show da Madonna trouxe essa especulação toda aí, à baila, né? Como eu falei, algumas teorias muito bobas e algumas bem mais próximas da realidade. Então, assim, por que algumas pessoas muito inteligentes e muito poderosas fariam magia se não funcionasse? É como a gente sempre diz, magia funciona. Por isso que as pessoas continuam fazendo há milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Quer ver outro exemplo que eu sempre falo? E ainda a ciência está começando a tentar descobrir como é que funciona. A energia piramidal. Energia piramidal. Qualquer pessoa, eu fazia essa experiência com os aluninhos lá, antes que eu dava aula, Fundamental 2, constrói uma pirâmide de papelão, se for com as medidas certas, você deixa ali dentro da pirâmide um copo de leite, a coisa que mais estraga rápido no mundo, leite. Você deixa um copo de leite dentro da pirâmide e outro copo fora. O copo que está fora no dia seguinte já azedou, já coalhou, entendeu? Dali 3 dias já está mofando, já está aquele cheiro de podre. E o da pirâmide? Não estraga. Ele desidrata como se fosse um requeijão. Não cria um micro-organismo naquele leite. Então, como que é isso? Que energia é essa? E a proporção, né, do volume em relação ao tamanho da pirâmide, 15%. que também é uma coisa. Por quê? Né? Porque não sabe-se que, mas o volume de líquido a ser tratado não pode ultrapassar 15% do volume total da pirâmide. Mas por quê? Novamente, né? Ninguém sabe. Isso é uma coisa que nos foi dada. A gente sabe que funciona, mas... Como é que é o do Auto da Compadecida? Eu só sei que é assim. Eu não sei, só sei que foi assim. Só sei que foi assim, o Chicó. Verdade. Agora, nos nossos cursos,
principalmente nos cursos mais adiantados, porque tem que ter curso para todos os níveis, né? Igual na escola. Tem alfabetização, depois o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. E assim também no Instituto Biratã tem cursos para quem está começando, para quem nunca viu nada sobre isso. E tem alguns cursos mais adiantados. Nos cursos mais adiantados, uma das coisas que a gente bate muito nessa tecla é a questão de que a verdadeira magia, ela não é feita no momento em que você acende uma vela ou risca uma mandala ou pega um cristal, ou seja lá o que for. Não. A verdadeira magia, ela começa com a transmutação interior do mago. O mago muda a si mesmo e a partir dessa mudança que acontece dentro dele mesmo, aí ele vai mudar alguma coisa no mundo. Então, isso é uma coisa importantíssima, né? Algumas pessoas hoje em dia não gostam de ouvir esse tipo de verdade, por quê? Porque dá trabalho você mudar a si mesmo, você olhar para dentro de si mesmo, né? E fazer esse esforço para se melhorar, se tornar uma pessoa mais forte, mais assertiva, né? Nas coisas que você faz. Então a gente pode começar, por exemplo, uma coisa que a gente sempre fala, a questão linguística. Como é que uma pessoa vai saber em que situação ela está, ou, né, se ela é forte, se ela é fraca? Então a gente começa sempre falando assim, o ensinamento do Mestre Jesus. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Vou repetir. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, o que tem dentro de você é o que você vai falar a maior parte do tempo, né? Então, a partir disso, E complementa aquela, né, que o mal não é o que entra pela boca, né, o mas o mal é que o que sai sai. dela. Isso também tem a ver com magia, Claro. mas eu queria falar disso em outra oportunidade, quando eu for falar, por exemplo, das questões que envolvem poções mágicas. Aí é o que eu ia abordar esse outro ensinamento. Então, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, se você quer saber como é que anda aí o seu interior, começa a prestar atenção no que você fala a maior parte do tempo. O que você fala, né? Do que a sua boca fala a maior parte do tempo? Maledicência, fala mal dos outros, está sempre criticando o mundo está errado. Tem coisa errada no mundo, tem muita coisa errada acontecendo o tempo inteiro, tanto quanto também tem muita coisa certa, né? Então, se você só fala do que está errado, começa a prestar mais atenção aí. Futilidade. Você só fala futilidade? Ah, quem falou o quê de quem? Quem casou com quem? Quem pegou quem? Né? No Big Brother, né? Futilidade. Fofoca. Maledicência. Ou seja, você tá. Isso aí a gente aprende, né? No curso de magia do ar. Quem fica disseminando fofoca, maledicência, falando mal dos outros, olhando com clarividência como se estivesse saindo marimbondos, vespas, formigas, larvas da boca da pessoa. Então é isso que você está disseminando no mundo. Então começa a observar a sua fala. E quem reclama também, isso está cada vez mais comum, as pessoas sempre reclamando, né? Chega em casa na hora do almoço, né? Cavalão lá de 20 e tantos anos, a mãe dele
fez o almoço, fez tudo, arrumou a casa, né? Chega o bicho bruto lá, senta-se à mesa para almoçar, Quando senta, né? não agradece a ninguém, não agradece a Deus, né, ao Criador, não agradece a mãe que passou a manhã inteira, às vezes, naquela cozinha fazendo comida, e joga tudo para dentro, chap, 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 joga tudo para dentro mecanicamente, sem sentir gratidão a nada e a ninguém. Então, uma pessoa dessa aí, e geralmente ainda reclama, né? Esse feijão não estava muito bem temperado, como eu queria. Tinha que ter mais louro, tinha que ter mais bacon, tinha que ter mais isso ou mais aquilo. Então, o que, que acontece? É uma pessoa que está mal situada no universo. Ela não entendeu ainda o lugar dela na fila do pão. E é uma pessoa que, se for aprender magia, vai ter muita dificuldade. Porque a magia envolve o quê? A primeira questão que envolve a magia é vontade forte. Aquela vontade com V maiúsculo, né? Aquela vontade que faz a gente superar os desafios. E todo mundo tem desafios. Todo mundo tem desafios, dentro da magia e fora dela. Então, por exemplo, chegando na questão da, da vontade. A vontade é o que cura o vitimismo. Vitimismo e vontade não cabem no mesmo lugar. Pessoa que reclama o tempo inteiro sofre de vitimismo. Está reclamando. Entende? Então, uma mulher, ela escolhe um homem para casar. Aí casa, né? Sai a festa em todas as redes sociais, uma festa, bacana. Dali 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí aquele homem que ela escolheu já é o quê? É o traste. Ou vice-versa também, pouco importa. Ah, fulano não presta, por isso, por aquilo. Mas espera aí, quem escolheu? Você quer? Você não quis estar lá? Então o querer é a palavra-chave. Querer é a palavra-chave. Eu sempre falo alguns exemplos porque tem a ver com tudo isso que eu estou falando, com a magia. Se você pega, por exemplo, eu quis muito ser bombeiro. Eu quis muito ser bombeiro. Quando eu estava na escola lá, os bombeiros, tinha muitas coisas que não era nada agradável. Tinha, alguns treinamentos físicos eram muito intensos. A gente tinha que treinar com aquele equipamento pesadíssimo, aquele equipamento de proteção, debaixo de sol, treinamento na casinha da fumaça, tem lá indo para Barueri, indo para Alphaville, tem um local de treinamento dos bombeiros, e uma das coisas que tem lá é a casinha da fumaça. Então é um aposento grande assim de concreto, onde eles colocam um certo tipo de lenha que não faz tão mal, não faz mal, não faz tão mal. E para a gente ficar lá dentro para ver como é que você reage com a fumaça, por exemplo. Para ver a pessoa que vai entrar em desespero, vai querer fugir. Ou tem um outro treinamento que você pega aquela mangueira pesadíssima e tem que subir seis andares de escada, marcando. Então, o que, que é isso? É difícil, não é agradável. Só que o que eu sempre falo, quando eu estava lá, eu estava feliz. E tinha outros coleguinhas que se sentiam miseráveis por estarem lá. E eu achava estranho. Eu falava, mas peraí, você não quis estar aqui? Né? Aí você vai ver a pessoa, não, eu entrei só pelo salário. Entendeu? Então a pessoa, ela tá dividida. Como diz o Mestre Jesus, a casa dividida cai. Eu, cara, eu sempre estava feliz na escola de bombeiro. Sempre, sempre, para tudo.
Aí, tava lá na escola, eu organizei a equipe de corrida, eu organizei a equipe de cabo de guerra, a equipe de guarda da bandeira, eu organizava todas essas coisas, porque eu estava tão feliz de estar lá. Porque era uma coisa que eu queria muito, eu quis estar lá. Então, esse querer é a vontade que faz você fazer as coisas bem e feliz, porque quero, eu quero estar aqui. Falei de casamento. Vamos fazer esse ano, graças a Deus, bodas de prata. Tá aqui, ó. Bodas de prata. 25 anos de casado. Tô feliz. Eu quis muito esse casamento. Não. Tem dificuldades? Tem. Mas eu tô feliz. Porque eu quis. Mas Filhos, a mesma coisa, né? o que tem de diferente, gente, do que se chama de magia negra, por exemplo, na magia negra a pessoa também quer muito, né? Mas qual é a diferença? Na magia negra, o querer é independentemente da vontade do outro, né? Então, Atropelando, é né? atropelando o outro. Eu não levo em conta o livre-arbítrio do outro. Se eu quero, eu quero, né? Então, essa vontade forte, ela pode levar sempre para dois lados também, né? Um lado onde você vai se colocar no mundo a favor da vida, né? E o outro lado que você vai se colocar contra a vida no sentido de que tudo é para você, para te satisfazer, né? A sua Exato. satisfação, né? Ou o Satisfação seu do prazer, ego, né? do ego. E não a serviço da vida, de uma continuidade, da energia fluindo, né? Porque bloqueia. Porque vontade forte, Mago Negro também tem, Sim, né? e a maior parte do treinamento para você se tornar um bom mago, né? É que eu tenho tentado evitar de usar essa coisa de mago negro e mago branco, porque vem todo esse, né? Daqui a pouco as patrulhas vão dizer que eu estou falando racismo na magia. Mas Põe positivo e negativo, né? ou mago trevoso e mago que Ah, age dentro da lei, enfim, dá na mesma. Então, o mago que age dentro da lei, um mago que está a serviço do sagrado, e o mago que está a serviço do ego, que é o divisor de águas, é isso, né? Um serve ao ego, aos seus propósitos, unicamente, e dane-se quem entrar no caminho vai ser atropelado. Então é a magia, vamos dizer, trevosa. Mas para se tornar um mago trevoso competente, você vai ter sim que ter vontade forte, vai ter que fazer treinamento, passa por situações difíceis da mesma forma. É ah. exatamente isso. A gente estava até brincando hoje, eu estava até agora há pouco numa aula adiantada de magia, lá no Instituto Biratã. E eu estava falando sobre isso, né, no filme Star Wars, quando o Anakin Skywalker passa para o lado negro da força, né? E depois ele se torna o Darth Vader. E ele fala: Luke, eu sou seu pai, venha para o lado negro da força. Muito legal. Mas eu cresci vendo isso, né? O primeiro Star Wars, quando eu fui assistir, acho que eu tinha uns 14, 15 anos. E uma E, coisa também é que parece bobagem, né? Mas a gente falou de livre-arbítrio, então, assim, toda vez que a gente acha que a gente sabe o que é melhor para o outro e interfere, né, com o outro, você está interferindo no livre-arbítrio do outro e é magia trevosa. Então, assim, uma pessoa está doente. Eu quero curar aquela pessoa, mas eu não perguntei para a pessoa se ela aceita, porque às vezes a pessoa não quer, né? olha, já houve casos de pessoas com doenças graves da gente
oferecer e a pessoa fala ajuda, não, a pessoa né? não Principalmente quero, se a pessoa tem uma crença diferente da de sua, né? outras Uma religiosidade religiões, diferente da sua, não quer. ou não tem nenhuma crença ou religiosidade. E aí, se você faz sem consultar a pessoa, por mais que a sua intenção, entre aspas, seja boa, você está interferindo no livre-arbítrio daquele ser, né? A gente já viu muito caso, por exemplo, de mãe, principalmente mãe, que às vezes não quer que o filho case com determinada pessoa e quer interferir para que não aconteça. Mas não é o seu direito. Porque quando foi sua vez, você escolheu como você queria. Então, por mais que seja horrível você ver uma pessoa fazer uma escolha que talvez você acredite que seja errada, mas a pessoa também tem que passar por isso, né? Então, muitas vezes o que a gente vê de atos que são considerados magias trevosas são até por boa intenção, porém a motivação é, eu sei o que é melhor para o fulano, o ciclano, né? Sim. Então a vontade forte, ela muitas vezes pode te levar a um outro caminho, né? Sim. Então observar, juntar essa vontade forte com ética, com o sentido do serviço e o fluxo da vida, não o fluxo inverso, né? O que eu, assim, quero deixar muito firme aqui é que nenhum sistema de magia que preste, que funcione, vai acontecer ou vai dar certo sem que haja essa transmutação da pessoa, do mago. Agora, tem gente que vai e paga para os outros fazerem. É outra história totalmente diferente. Não é você que é o mago, você pagou para alguém fazer, né? Mas ninguém vai chegar a parte alguma sendo um fraco, um frouxo. Aprendi a magia do Castelo rá tim que legal. É só você comprar os bonequinhos do Castelo rá tim e aí você vai fazendo ali e vai acontecer a magia do Castelo rá tim porque essa é a magia poderosa. Como você sabe que é uma magia poderosa? Porque quem me vendeu falou, né? É. Gente, eu já vi de um tudo nesse mundo da magia e da suposta magia, né? Antes de te conhecer, eu estava num congresso e aí eu passando assim, né, nas salas, cada sala com um curso, uma palestra, alguns palestrantes muito sérios, muito competentes. Aí você passava em outras, olha, compra aqui o kit de velas, ó, tem uma vela para cada cor. E cada vela você acendeu é um desejo. Então tinha a vela da casa própria, tinha a vela da alma gêmea, tinha a vela da cura impossível, tinha vela de tudo. E, detalhe, a sala lotada. Então, quer dizer, as pessoas sempre querem soluções muito fáceis para problemas complexos. E não é assim que acontece, né? Então, quando você vai e tem várias escolas de magia competentes, você vai numa escola dessas, você vai ver que para você realmente conseguir alguma coisa, o processo sempre começa aqui dentro, para depois chegar lá fora. É como diz o Mestre Jesus, né? Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais será dado por acréscimo, né? Então, isso aí eu acho que é uma coisa muito importante da gente entender, porque a gente sempre, né? Infelizmente tem esses filmes aí, você vê um filme tipo Jovens Bruxas. Comprando um livro numa loja, aí você faz determinada coisa e acende umas velas, bumba, aconteceu. Não é assim, gente, na magia. Precisa realmente haver o seu universo interior modificar e se fortalecer para corresponder ao universo exterior. Porque tudo é uma coisa só, né? Aí vamos dividir também o que é magia e feitiçaria, porque a Sim. feitiçaria é a reprodução de receitas, né? Como alguém que faz a receita na cozinha, né? E alguém que entende como as coisas funcionam, domina a técnica e cria suas próprias receitas, né? A Sabe, receita de terceiro e a receita sua.
Então, a feitiçaria é você pegar uma receita que alguém criou, né? E utilizar, nada contra, certo? Mas é diferente de ser um mago, porque aí as coisas vão funcionar, é o uso da ciência. Per se, é alguém que criou uma fórmula científica para a coisa funcionar. Geralmente pode ser, muito provavelmente vai funcionar, dependendo do que for, né? Agora, também, gente, cuidado com essa coisa de amarração, né? Porque eu vou fazer simpatia, né, para a pessoa se apaixonar por você. Isso é magia negra, isso é magia das trevas, né? Você está atropelando o livre-arbítrio da pessoa, do outro. Essa coisa de venda muito fácil, faça essa receita e seus karmas serão liberados. Não é assim, né? Tudo às vezes parece ser vendido muito fácil. Né? Então, é aí que eu falo. Sabe uma coisa que não é um filme de magia, mas ilustra esse processo interior? É o filme A Chegada. Excelente filme, aliás, não falamos ainda, vamos falar em outra ocasião. Mas é um filme onde uma professora, uma estudiosa de idiomas, né, uma linguista, ela é chamada para tentar entender o idioma de uns povos alienígenas que chegaram numas naves. E conforme ela vai entendendo o idioma deles, vai acontecendo uma reorganização interior nela, no cérebro, no ser dela, que ela vai se tornando capaz de ultrapassar as fronteiras do tempo, consciencialmente. Então, através de uma mudança interna, ela consegue acessar coisas externas. Então, é sobre isso que trata o processo de se tornar um mago. E tem a ver com tudo que a gente tem falado nos podcasts anteriores, a questão da escuta, da presença, do autoconhecimento. Tudo isso não é uma coisa só, mas faz tudo parte do mesmo contexto, né? E o que... já deu tempo, vou começar a dica do livro, tá? Uhum. Então, hoje a dica do livro é minha, e eu trouxe esse livro que, por um acaso, chama A Magia, tá? É da Rhonda Byrne. Não é Barney, é Barney. Burn. Burn, é Barney, né? Que eu Não olhei é Barney. É Barney. É editora Sextante, tá? Esse daqui é um livro... Essa autora, ela vai falar... ela pega toda uma concepção que é chamada da lei da atração, né? Só que esse aqui, a diferença dele... é que ela sintetiza os ensinamentos, na verdade é uma entre aspas, feitiçaria, né? Em 28 dias que você vai realizar alguma ação, tá? Então, ela ultrapassa essa coisa do falar sobre e ela fala, vamos fazer aquilo, que eu acho bem legal. Por isso que eu falei que eu não sou contra receita pronta. Ela dá receitas aqui, né? Mas... veja só, é uma receita de uma coisa que a pessoa vai fazendo e vai provocando o quê? Uma mudança interior. Exato. Então o problema não é estar num livro. Nunca foi, né? Eu sou o maior fã de livros que a maioria das pessoas conhece. Mas o que eu estava falando, o problema não é estar no livro. O que eu estava falando é quando você vai lá que nem no filme que eu mencionei, né? Elas vão numa loja, compram um livro, aí chega lá acha que tá tudo resolvido, no quarto delas, junta as três, vamos fazer esse feitiço aqui. Zin, 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 salabim, pronto, aconteceu. Aí muda o cabelo de cor, exato, muda o olho, começa a levitar. Não é bem assim. E ela... tem uma mudança interior. Esse livro chama Magia porque é a magia da gratidão, tá? Então... ela fala, inclusive, que ela pensa que uma complementação da frase do Mestre Jesus, né, de que a quem muito tem, muito mais será dado, e a quem pouco tem, o pouco que tem será tirado, ela coloca assim, mas a quem não tem gratidão, até o que tem lhe será tirado, no sentido de que a gratidão é o que modifica a sua vida.
tá? Então, ela sempre coloca... o que ela fala, a gente está com um pouquinho mais de tempo hoje, então acho legal colocar, né? Ela fala assim, ó, mitos e lendas da antiguidade afirmam que, para invocar a magia, é preciso primeiro dizer as palavras mágicas. Invocar a magia da gratidão, então ela chama esse livro da magia da gratidão, funciona da mesma forma. A primeira coisa é dizer a palavra mágica, obrigada. Seria impossível explicar a importância dessa palavra em sua vida. Se quiser viver com gratidão e trazer magia para o seu dia a dia, você deve dizer obrigada com mais frequência e de forma mais sincera do que diz qualquer outra coisa. Obrigada é a ponte entre o local em que você se encontra agora e a vida dos seus sonhos, tá? Ela é americana, os americanos têm uma mentalidade mais material. Estou falando que eles são materialistas, tá, gente? Mas eles não têm um problema que nós temos aqui na cultura latina, que é assim, se eu tenho bem, se eu tenho dinheiro, de eu me sentir meio culpado. Um dia a gente fala sobre isso, mas eles têm uma outra forma de ver, tá? Então ela fala assim, ó, eis a fórmula mágica. Mentalize e diga em voz alta a palavra mágica, obrigada. Quanto mais você mentalizar e disser obrigada, mais gratidão irá sentir. Quanto mais gratidão mentalizar e sentir, mais abundância receberá. Então, ela fala da abundância do próprio universo, tá? No final, ela dá 28 dias e ainda dá outras dicas, certo? E o que eu acho legal é porque, assim, eu já tinha lido livros, até o dela mesmo, da Lei da Atração, e aí você fala, tá bom, a Lei da Atração, mas como é que a gente põe em prática? E eu achei legal porque ela utilizou isso na vida dela e colocou em lições, né? Não vou falar receita, em lições, tá? Acho esse livro muito, muito, muito interessante. Eu comprei esse livro, eu tenho até o cheque que ela dá aqui, eu guardei, ele vem com um cheque 15 de janeiro de 2017, tá? Nossa, 7 anos já que eu tenho esse livro. E hoje eu lembrei e falei, nossa, eu vou levar esse livro, tá? E aí, se você vai fazer, faça todo, tá? Porque tem uma área que é mais para questão material, dinheiro, mas tem uma reconciliação com você, com pessoas que passaram pela sua vida. Então, eu indico muito, muito, muito esse livro, tá? Passou bem aí, Alan, na câmera? Tudo bem? Você pôs de frente para a câmera? Pus. Não, é um livro muito bom, eu gosto desse livro. Eu gosto muito da questão da lei da atração, tem muito a ver com a magia do ar, né? Sim, e como ela... casou o que você falou. Então, como ela enfoca muito na questão das palavras, de você sempre agradecer, é tudo sobre isso, né? É tudo sobre isso. Sim. Você começa a ver todas as bênçãos. Tem um livro excelente, me lembra trazer, 2 livros, do Og Mandino. Og Mandino é ótimo. Passei pro Arthur. É o maior vendedor do mundo e o maior milagre do mundo. Sim. Eles também vão nessa linha. E então tem um mandamento, né, que ele fala nesse livro, que é conta tuas bênçãos. Ou seja, começa a fazer uma relação de tudo que você tem de bom na sua vida, né? Começando pela saúde, pela vida, pelo corpo, né? Por tudo que você tem. E começa a se sentir grato. Né? Nesse ponto. E ela coloca o que a gente fala da fé, né? Que a fé é você agradecer uma bênção que ainda não recebeu. Porque você confia que ela virá em algum momento da sua vida. Também, gente, não é aquela coisa assim, é a fé condicional. Eu acredito se acontecer, né? E a questão da gratidão e de você usar pensamentos e palavras que atraiam bênçãos. E quanto mais bênção você tem, mais... E quanto mais você agradece também, o agradecimento tem uma coisa do você... da humildade, né? E de você abrir espaço para aquilo. Porque quando a gente diz assim... isso é obrigação, né, do universo, a gente não está indo no fluxo, a gente está indo contra o fluxo. A vida, né? me deve muito. A vida me deve muito e tal. E quando a gente agradece, a gente se põe num fluxo das coisas. É muito o que o Arthur fala, né? Aliás, ele devia ler esse livro, vou falar para ele ler. Arthur, leia o livro.
né? Lembra Ele não tá aqui hoje, né? o primeiro ditado do pequeno Arthur, quando ele tinha uns 5, 6 aninhos? Ele falava: aquilo que mais se fala, mais Mas acontece, acontece. exato. Quanto mais você agradece, mais o universo vai dar Então, motivos para você agradecer, uma né? pessoa que está sempre agradecendo vai receber mais. É. E uma pessoa que está sempre reclamando vai Tá receber clamando menos. 2 vezes por pouco, né? A escassez. Escassez. Daí, gente, nós já deu 50 minutos. Eu queria dar uma continuidade. Eu fiquei meditando a respeito do que a gente falou a semana passada, numa continuidade, mas não exclusivamente falando de pessoas, tá? Eu gostaria de falar de fatos, até o que o Carlos falou, né? As pessoas, você fala sobre o quê, né? Então, a semana passada eu critiquei o show da Madonna, critiquei a Madonna, e eu ouvi uma aluna minha falando, a Gabi, ela falou assim, eu fui no show da Madonna na década de 90 e a Madonna sempre foi assim e tal. E aí eu fiquei refletindo muito a respeito desse comentário dela e tinha alguma coisa que estava me incomodando e tem uma coisa também que tem me incomodou muito esse ano especialmente, que é essa música da Ivete Sangalo, né? E esse fato da Ivete Sangalo agora Veveta. Nossa, eu fiquei refletindo muito isso, que o Arthur e o Alan já tá rindo olhando pra minha cara. Eles andaram rindo muito da minha cara. E aí tinha alguma coisa que estava me incomodando e eu fui meditar o que é que me incomodava dessa história, né? Nem comentei com eles isso que eu trouxe aqui para falar o que é o incomodar. Então, eu vou começar minha fala explicando 2 aspectos da Lua, que é a Lua crescente e a Lua minguante. Eu acho que vocês vão entender bem o meu raciocínio. Quem tem acompanhado, eu tenho ido muito num raciocínio. Então, a Lua crescente, gente, ela é o oposto da Lua minguante, né? Uma cresce, a outra vai minguando. A Lua crescente, se a gente fosse colocar, como seria, né? Se fosse uma pessoa, um arquétipo, né? Seriam jovens, mocinhas, né? A partir aí da primeira menstruação, amadurecendo. Então, ela tem uma característica da independência, tem uma certa característica da coragem, tem uma característica de tentar seduzir, né? Não da sensualidade, sedução, até porque depois há um caminho para ser mãe, né? Então, a mãe estaria aqui, depois da lua crescente. Então, é uma fase também da insegurança. Então, tem características de insegurança, de querer agradar, porque você está construindo a sua personalidade, a sua individualidade, e você quer agradar. E aí eu vou colocar como arquétipo, tá, gente? Porque hoje em dia a gente tem que ter tanto cuidado de falar as coisas, mas assim, eu preciso agradar machos que queiram depois, né, ser pais dos meus filhos aqui e que eu os conquiste a ponto deles depois darem suporte para mim e para minha cria, tá? Isso é o biológico, etc. E o arquetípico, né? Então, tem uma coisa de eu me moldar ao gosto alheio. É lua crescente. Então, é a mocinha, né? Aí a gente tudo bem? Expliquei bem? Kiki, expliquei bem? A gente vai passar, então, pelo arquétipo da mãe. Então, depois da lua crescente vem a lua cheia. O cheio é ser mãe, né? E depois fazer cheio, peito cheio, amamentar. Toda essa fase ainda é arquetípica da lua cheia. Alimentar, amamentar, tudo lua cheia. Por volta dos 45 anos, mais ou menos, então começa o arquétipo da lua minguante, que seria, então, a mulher que já passou por essa fase, passou por ser mãe e começa novamente, porque quando você é mãe, você passa muito do seu tempo em prol da sua família, né? Quando os filhos começam a crescer, você volta a ter autonomia sobre sua vida. E aí, de alguma forma, você deve, de novo, se redescobrir, mas agora aqui mulher, não mais uma menina, né? Então, assim, você continua sendo uma mulher, então a sexualidade da mulher madura,
tudo isso que é bonito da vida de uma mulher e um certo desapego, que seria o querer agradar o outro. Tá? Tô explicando tudo isso para falar do que eu tô achando. Em relação a agradar. Agradar, só agradar, acho que você está fora do microfone. Um dos desapegos Então, seria a questão de querer... A mulher nessa idade já não tem mais essa necessidade de agradar o outro. Não, não é aí eu vou vivenciar aquilo que a minha vida me trouxe, né? Eu já não tenho não deveria ter essa insegurança toda. E para quem já fez algum curso comigo, quem já ouviu alguma palestra, eu sempre falo o seguinte: quando a gente não viveu bem a lua crescente, quando a gente chegar na lua cheia, a gente, ao invés de passar para a lua minguante, a gente volta para a lua crescente. Porque a gente não viveu aquilo, tá? Então, eu vou pegar esses exemplos daquilo que tem me incomodado e vou falar de idade, né? Madonna tem 66 anos, a Ivete Sangalo tem 50, né? Nós somos, vou pegar a partir da Madonna para trás, que a Madonna nasceu em 50, na década de 50, a partir da Madonna para frente, desculpa, não para trás, né? Seria a idade dela, dos 60, 70 para trás, que é a minha idade, né? Decrescendo, para o Ocidente, a cultura ocidental contemporânea, ou até, vamos dizer, desde a Idade Média, nós somos a primeira geração de mulheres que nós tivemos a oportunidade de escolher a nossa profissão, escolher nossos maridos, criar nossos filhos e nos libertar sexualmente de várias questões que vinham desde a Idade Média. Tá? Estou falando de cultura ocidental. Nós somos essa primeira geração. E a gente tem uma responsabilidade gigante em cima disso. E o que me incomodou nelas é que, ao invés delas abrirem caminho para essas meninas todas que estão vindo aqui atrás e que não têm referência do que é ser lua minguante, porque a minha avó, com 66, era uma senhora de idade. A minha avó era uma senhora. Não tem problema nenhum, gente. Eu não estou querendo criticar isso. Não é juízo Exatamente o que eu estou falando olha como essas mulheres de hoje, de 60, 70 anos, a Miss da Argentina ganhou aos 60 anos, Buenos Aires ganhou aos 60 anos de idade. Não tinha isso antes. Não tinha isso antes de nós. Certo? Então, a gente tem uma responsabilidade gigantesca de abrir caminho para essas moças que vêm atrás terem uma vida depois dos 40, depois da fase de ser mãe. E o que eu estou criticando da Madonna e da Ivete Sangalo é que elas estão voltando atrás, elas estão querendo agradar as mocinhas, ser igual às mocinhas, e não assumir, por exemplo, qual é a sexualidade de uma mulher de 66. O show, vou tirar todos os outros aspectos, tá bom? O show da Madonna, ela fez duas coisas muito, para mim, equivocadas. Ela mostrou uma liberdade sexual de uma moça, do que ela era aos 30 anos e 20 anos. Mas e agora? Quer dizer que ela não evoluiu nada dos 20 anos? Evoluiu, gente. Essa mulher estudou cabala. Ela estuda cabala há mais de 20 anos. Por que não mostrar uma sexualidade da mulher madura? E outra coisa, ela deu o cetro de rainha para uma moça que é uma fedelha, que é a Anitta, que já tem quase uns 40. Mas ela é uma mocinha, ela não tinha que dar o cetro dela. Ela cedeu o espaço de rainha para uma moça. Então, assim, ela valorizou o que está atrás na idade dela. Esse negócio do cetro. A Anitta, não, estou falando figurativamente. Tá. A Anitta ficou com ela no palco, mas ela é a Madonna. Ela é a rainha. Ela começou em transgredir isso. E foi saudável na década de 90. Era muito saudável na cama com Madonna. E foi muito válido, gente. A minha crítica não é o que ela fez ao passado, é o que ela está fazendo agora. Porque ela está andando para trás, para agradar novamente. Ela nem está transgredindo hoje, porque o que ela fez, todo mundo faz. Onde está a transgressão? Ou o que a Madonna poderia deixar agora, depois de 40 anos de carreira? Porque esse é a turnê dela era a comemoração de 40 anos de carreira. O que uma mulher madura, do status de uma Madonna, tem para deixar para quem tem vindo atrás dela. As mocinhas tinham que admirar a Madonna, não
ultrapassar a Madonna, admirar Madonna, Madonna abrir caminho. E a Ivete Sangalo, a mesma coisa. Olha o passado da Ivete Sangalo, que músicas ela cantava. O que é isso, gente? Voltar atrás para agradar a juventude. Ao invés de falar, moçada, a música, vamos elevar, vamos andar com essa música. Então, porque se a gente, aí eu vou me incluir, se a gente não mostrar para essas meninas qual é o caminho futuro de uma mulher madura, elas não vão ter referências. Sim. E elas vão, de novo, da lua cheia, voltar para a lua crescente. Então, é a insegurança, é a autoestima baixa, é a depressão. Quem vai falar para mim que adolescente não tem depressão, que não tem autoestima baixa? Então, os valores que a gente tinha que estar passando hoje, eu usei essas duas que são referência mundial, né? A Ivete Sangalo é reconhecida mundialmente, mas especialmente no Brasil, e a Madonna é mundial. Eu usei essas duas, gente, para falar de mim e para falar para todas as mulheres da minha idade. A gente tem que ter responsabilidade pelo caminho que a gente abriu, por aquilo que a gente fez da nossa vida. E a gente tem que continuar isso, para essas moças terem uma visão de futuro para elas. Senão, para elas vão falar, quando eu chegar nos 40, 50, minha vida, eu vou ser o quê? Eu vou ter que voltar para fingir que eu tenho 25. E não tem que ter 25. Você tem que estar bem para a sua idade. Sabe? A Madonna está bonita para a idade dela, com um fôlego, dançando. Dance de acordo com uma mulher de 60, gente. Não precisa dançar com uma moça de 30. Certo? Dê a referência do que é ter 66. Ela passou de 65, ela está mais próxima dos 70. Olha que coisa mais linda que é isso. E para mim faltou. Acho que eu fiquei muito frustrada nesse sentido, porque faltou. Vamos dar, vamos mostrar. Vamos dar caminho para essas moças, vamos ser uma bandeira lá para frente, né? Referência, sabe? Do que é possível, que a vida não vai acabar aos 40, que você tem, eu tenho 53, comecei o balé aos 50, era um sonho de criança, que você tem sexualidade na vida moderna, e que voltar para trás e fingir que a gente tem 30... não está dando a contribuição que inicialmente a nossa geração contribuiu. Tá ficando claro o que eu estou falando? Para mim está. Né? Porque se a gente abriu todo esse caminho, como que agora a gente abdica e não tem caminho mais para andar? Olha, eu, de minha parte, não sou mulher, obviamente, nem me identifico como tal, mas algumas pessoas, às vezes, sempre tem algum, né? Algum que faz um comentário. Ah, seu cabelo tá branco. Meu cabelo tá branco. Ah, porque antes você era magro, agora você não é mais magro. Sim, tenho 57 anos. Eu não tento me igualar com garotos, nem quero. É isso que... Nem quero. A mulher, então, ela tem um pouco mais... essa questão mais social, nós já falamos sobre isso, né? Uma questão de grupo e tudo mais. Mas a minha fala é muito em relação à responsabilidade, porque é uma primeira geração que alcançou um patamar muito importante, né? De liberdade sexual, escolher os maridos, né? Ter a possibilidade de ter uma profissão que há recompensa, não que antes não existiam profissões femininas, mas que você tenha satisfação no trabalho. E quando a gente deixa de caminhar em direção a uma lua minguante saudável, primeiro que a gente desequilibra. E isso tem um sentido, gente... Vamos falar de magia, né? O símbolo da lua minguante é a Terra. A Terra, não planeta, a Terra aqui, ela está precisando ser equilibrada, né? Tem muita terra de produção esgotada, tem muita terra que foi realmente vou falar explorado, mas quero que vocês entendam, explorado de forma até errada, com aquela agricultura de uma coisa só. Então, num símbolo de terra, a gente precisaria ter uma terra mais fértil, né?
e não ter uma terra infértil. Sim. Certo? E, então, esse símbolo de representação da lua minguante, que é a terra, ele está conectado. Então, eu acredito de verdade que se nós, mulheres da minha idade para mais velha, né, a gente conseguir se curar no sentido de viver uma vida, porque eu não acredito que Deus tenha feito a gente para ficar pior quando o tempo passa. Não faz sentido na criação. O que a gente não descobriu, ou o que eu estou criticando, é que as mulheres não descobriram isso e não estão explorando isso. Como é que eu posso ser uma terra boa? Né? Eu acho que se as mulheres começarem a fazer isso, elas vão magisticamente também influenciar a terra, que é a base da toda a alimentação, sabe? E não caminhar para trás, andar para frente, pensar num futuro mesmo, abrir caminho, semear, né, ou deixar semear, ou ser uma terra fértil para que essas moças de hoje, que a gente sabe que estão bem perdidas em relação a posicionamento, tenham referências para quando elas começarem a envelhecer. É uma responsabilidade nossa, não adianta. Sendo primeira geração ali, estou colocando geração 20 anos, 25 anos, a gente tem essa responsabilidade. E eu penso que elas estão fugindo dessa responsabilidade. Certo? Estou sendo muito crítica. Está fugindo da responsabilidade. Porque se chega... E agora? Faço o quê? Né? Mas, gente, se elas começaram... Estou falando mais da Madonna. Se a Madonna, cara, transgrediu tanto, transgrida agora né? Mostre, porque o show dela não é diferente do Na Cama do Madonna. Na Cama com Madonna tem 30 anos. Então, quer dizer que tudo que... A sua experiência de vida não conta mais nada. Né? Tem que contar, tem que contar. Desculpa se eu fico assim um pouco... Eu fico meio... Não é angustiada, eu fico inconformada. Né? Eu sou uma pessoa muito inconformada com as coisas. Difícil me conformar com um papinho. E isso eu gostaria muito de falar para ela. Né? Se alguém puder traduzir, mandar para ela. Eu gostaria muito de ter visto um show, estou tirando essas questões todas, um show de uma mulher de 66, plena. Sabe, assim, ciente de si. Eu gostaria muito de ver. Fala do filme, da peça Bodas de Sangue. Falamos aqui já. Assistiu. A gente falou aqui já. Então, eu vou falar do ponto de vista masculino, que... a gente não tem... o homem, que ele também evolui ao longo da vida, cara, nada contra, assim, se vocês, um ou outro, se apaixonar por alguma mulher mais nova, né? Se estiver viúvo, separado, seja o que for, uma questão de criticar. Mas no geral, o homem que ele evolui, ele vai querendo cada vez o quê numa mulher? O corpinho perfeito? Não satisfaz. Não satisfaz. Você quer conteúdo, você quer maturidade, você quer companheirismo, você quer uma pessoa que tem uma convivência boa com você. Entendeu? Muito mais importante do que corpinho. Sim. Né? Então, o que eu estou dizendo é que a gente não deveria estar fixando esse patamar. A mulher tem que aparentar sempre 25 anos. Sim. Né? Porque senão depois disso não tem valor. Muito mais. pelo contrário. Sim. A minha amiga Alicia tem falado de longevidade, ela até lançou um livro, e eu falei aqui de mulheres, mas vamos falar de outras coisas, né? Mesmo homens adultos, homens jovens, netos e netas. A nossa geração, a minha geração, sabia muito bem o que era avó. Uhum. A avó tinha um arquétipo. Né? Já tinha uma marca, gente. A avó era aquela senhorinha mais velhinha que cozinhava, tal. Hoje as coisas mudaram muito. E aí, mas qual que é o exemplo de vó de hoje? É a avó que quer ser jovem como a neta? Não pode ser. É vó, né? É a mãe de uma mulher adulta que quer ser igual à filha adulta?
ir na mesma balada, vestir as mesmas roupas. Pode ser vestir alguma roupa ou outra, tá tudo certo, mas a gente não pode nos diminuir, né? A gente tem que crescer e dar uma referência também para essas crianças, para esses moços jovens. Então, o moço jovem vai casar com uma moça, vai falar, nossa, quando ela envelhecer, ela vai ser igual a mãe dela, mas não a mãe dela só mais velha, de idade, de corpo. Vai ser igual, ou vai ter uma referência para, olha, uma mulher que está fazendo tal coisa. Porque as nossas avós faziam crochê e tricô, é isso que elas faziam na hora vaga. Elas não liam livros, elas não estudavam, elas não faziam cursos, elas, se tinham vida sexual, não falavam para nós, gente, não falavam, né? A Madonna abriu esse espaço imenso de sexualidade, né? Que é saúde, que é vida. Então, aproveitar esse espaço, acredito eu, para a gente ter uma outra relação, uma outra comunicação com as gerações, né? Agora, né, eu vou completando o que eu estou falando, porque eu devia eu uma queria explicação. falar uma coisa, Fala, que a gente já termina. Assim, sempre as minhas observações, minhas referências vêm da natureza, né? E na natureza, por exemplo, entre primatas, entre gorilas, o gorila das costas prateadas, que é o gorila grisalho, ele é o mais valorizado, é o mais alto na hierarquia e é ele que todas as fêmeas e os outros machos mais jovens admiram. Por quê? Porque ele é o sobrevivente. Ele é o cara que viveu tempo suficiente para ficar grisalho. Sim. Então, na natureza, tem até aquele livro, né? Acho que é no Mito da Monogamia, né? Que fala sobre um livro que a gente isso. tem que trazer, Temos que trazer, verdade. Ele fala que o grisalho, o cabelo, a pelagem grisalha, é vista como um atrativo. Ou seja, esse indivíduo, macho ou fêmea, que também acontece entre as fêmeas, é aquele que está mais bem adaptado à sobrevivência. Sim, e tem experiência, né? Tem experiência, aprendeu muito ao longo da vida. Então, de alguma forma, em algum momento da humanidade, esses valores se perderam. Sim. Mas eu acho que deveriam ser retomados. Sim. Né? Porque, como eu falei, corpinho bonito, cara. Sincero, eu te juro, às vezes as pessoas pensam que é só balela minha. Mas não é. Se alguém chegasse para mim e falasse, você quer voltar a ter 18 anos agora? Eu falava, muito obrigado. Eu também não queria. Com a mentalidade que eu tinha aos 18, não. Mas não tem problema ter 18. O problema é que a gente já passou dos 18, né? Eu vivi os 18 anos. Exato. Então a gente tem que... Eu não tenho saudades dos 18 anos. Viver bem hoje, né? E mostrar como é... Porque, assim, eu acho que para o universo feminino é mais desafiador pela mudança de comportamento que houve do século passado para cá. É uma mudança gigantesca de comportamento, né? A minha avó chegou a comentar uma vez para minha mãe, quando a minha mãe acho que foi fazer faculdade, acabou a faculdade, começou a trabalhar, minha avó falou, nossa, eu não passei isso, não viveu isso, né? Não tinha uma escolha profissional, não tinha nada. Então, tem que dar uma continuidade nisso, né? Para não ficar uma coisa só, porque senão a gente realmente vai desvalorizar tudo que é da experiência de vida, tudo que a gente acumulou de conhecimento e tudo mais, você acaba desvalorizando em prol de agradar, aí é uma característica da lua crescente, ao invés de você desapegar tanto da opinião alheia ou do público, né? Eu acho que um dos traços melhores da mulher na fase da lua minguante é o desapego. Sim. Você se lembra quando a gente morava em São Paulo, lá na Vila Formosa, que eu dava aula pelo Qualis, né? Naquela época tinha o Qualis. Então tinha lá na Praça Santo Arsênio um grupo da terceira idade e eu dava aula de atividade física para elas, 2, 3 vezes por semana. Olha, era a melhor turma para eu trabalhar,
Eu gostava muito mais, isso já naquela época, isso foi em 99, o quê? 98, 90. 2000, 2001, até 2001, acho que foi. Então, o grupo que eu mais me divertia, o grupo que eu mais gostava de trabalhar era o grupo da terceira idade. Por quê? Desapegou. Elas não estavam lá para fazer joguinhos, para fazer selfie, para fazer pose, para ver quem está seduzindo quem. Elas não faziam joguinhos comigo. Elas me tratavam, né, muito bem. Então era um grupo que eu gostava muito de trabalhar, o grupo por causa do desapego. Eu acho que é uma Desapego coisa. da própria imagem, da perfeição, Nossa, que é quando a gente é jovem, a gente tem, eu né? punha a música do Gabriel Pensador para elas cantavam o coro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elas falavam, tá na hora de molhar o biscoito. Olha, Muito bom. Era uma bênção. Adorei esse emprego. Vamos, dica da semana? Dica! Nós estamos 1h15, quase ocupando o espaço todo, só nós dois. Vamos lá. Dica da semana. Limão. Limão, sim, limão. O limão, o pessoal fala muito, olha, teve a época que era febre, né? Tratamento do limão. Não precisa ser tão radical, tá? Porque tem aquele tratamento do limão que você vai tomando um limão no primeiro dia, 2 no segundo. É o choque do limão, né? Até chegar em 10 limões. Eu acho radical. Acho que não é todo mundo que vai bem com esse, tá? Mas um limão por dia, algumas pessoas tomam em jejum, diluindo com um pouquinho de água morna. Um limão por dia, ele é excelente para muitas coisas. Primeiro que é riquíssimo, né, em vitaminas e sais minerais. Segundo que ele ajuda, sim, a emagrecer também. E, né? Agora, uma das coisas mais importantes que pouca gente fala, por incrível que pareça, mesmo sendo ácido o limão, quando ele é absorvido no nosso aparelho digestivo, ele alcaliniza os tecidos do nosso corpo. Ele alcaliniza o sangue e alcaliniza os tecidos. E daí alcaliniza? O que é isso? Alcalinizar é ficar menos ácido e mais alcalino. O que acontece? A ampla maioria das doenças, inclusive o câncer, só prospera em ambiente ácido, em tecidos ácidos. Quando um tecido está mais alcalino, os agentes patogênicos, ou seja, aqueles bactérias, vírus, fungos, protozoários, toda essa fauna, né? Se podemos dizer assim, falando figurativamente, eles interpretam que o alcalino, o tecido está alcalino, não, esse aí está bem, está saudável, não adianta atacar porque vai dar ruim. Quando o tecido está mais ácido, significa o quê? Que já está entrando em putrefação, em decomposição. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela está em déficit respiratório, ela está respirando mal por qualquer razão, vai sobrando cada vez mais CO2, gás carbônico, no sangue. O gás carbônico não é retirado. E ele reage com a água do plasma, formando o quê? Ácido carbônico. Ácido. Então já indica para os agentes patogênicos o quê? Opa, esse aí já não está. São que nem urubus microscópicos, né? O urubu, quando ele vê um animal que está ali moribundo, ele já fica por perto. Esse aí vai morrer logo logo, já podemos ficar por aqui mesmo, que o banquete chegará. Então, a mesma coisa os agentes patogênicos. Então, quando você alcaliniza o sangue, seja através do limão, seja através de técnicas de respiração, seja através do bicarbonato de sódio, que eu ainda não falei aqui, mas vou falar, os tecidos automaticamente
vão repelindo os agentes patogênicos. Eles não gostam de tecido alcalino. Eles falam, aqui não dá não. É igual a terra, né? A terra que dá cupim é terra ácida. Só terra ácida. O cupim não vem em terra boa, terra alcalina, solo umífero. Ele vem no solo que está ácido. Então, se você alcalinizar o solo, o cupim não vem. É a mesma coisa os nossos tecidos. Então, o limão ajuda muito nisso. Faz muito bem à saúde, é barato, é fácil de ingerir. E de manhã em jejum, tudo que se toma de manhã em jejum faz mais efeito. Então, dica da semana, limão. E o limão maduro, às vezes a pessoa tem o limoeiro em casa, que nem a gente tem. O limão maduro, quando ele começa a ficar amarelo no pé, assim, amadurecer, para a saúde ele é melhor ainda. Nossa, não sabia disso. É verdade. Ele tem mais sais minerais, Que legal. é mais E as concentrado. pessoas não usam, né? Fica amarelo. Pois é. Acho que está oxidando. Pessoal, então... Que foi? Ah, tudo bem? Achei que tinha alguma questão técnica. Então, finalizamos por hoje. Ocupamos quase todo o tempo, viu? Nós dois. A gente fala mais que a boca. Você falou mais que eu. Então, agradecendo o Eu vou Improclube, conferir isso vai no aparecer. cronômetro depois. Agradecendo o Improclube, daqui a pouco agora não aparece, né? Nosso o Improclube. Improclube. Patrocinador. O espaço, o podcast, Podcastle. que é o nosso anfitrião. Nós dois, agradecendo nós e o Alan. Super Gêmeos, ativar. Que, né, a gente tá hoje dia cansativo, mas estamos aqui cumprindo a nossa parte. E atendendo aos pedidos do nosso cortador, né, que é o Nohan. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Curta e Se compartilhe. você gostou desse vídeo, curta, deixe seu comentário e compartilhe. E perguntas também. E como diz o Oi Luiz, que é um canal que eu sigo, se você gostou, compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Quem tem. Tchau, gente. Até a próxima. Até a semana que vem. Tchau.